Que honra receber todos vocês no culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mas além de receber vocês neste culto, ainda que ele seja muito importante para a vida desta comunidade cristã, nós recebemos você no ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que vai além deste culto. Isso quer dizer o quê? Que nós temos várias atividades semanais para recebermos todos vocês. Queremos compartilhar isto e convidar vocês para que estejam conosco nestas atividades. Como você pode saber destas atividades, escolher uma delas para estar conosco? Acesse o site da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e lá você encontrará logo na primeira página o informativo semanal. Veja as atividades, escolha uma delas ou várias delas e participe deste grande ministério. Nós estamos felizes porque, além de recebermos vocês, vocês estão nos recebendo e agradecemos por isso. Você abriu o seu coração, abriu sua vida para compartilhar conosco suas experiências através deste culto e nós somos muito gratos a você. Queremos fazer um desafio a todos vocês, membros da igreja, convidados e visitantes. Seja um abrigo seguro para a alma e para o corpo de uma pessoa no dia de hoje e durante essa semana. Muitos estão precisando deste abrigo que você pode ser. Portanto, se disponha a olhar para fora de si, olhar para fora do seu lar, olhar para fora da sua vida e compartilhar com o outro sobre as bênçãos e o cuidado que Deus tanto pode dar. Deus abençoe você, uma linda semana. Este é o nosso momento de confissão e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos uma porção da palavra de Deus que se encontra em 1 João 1, versículo 9, que assim nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo, ele é conhecido como o sabonete espiritual do crente, porque ele fala na possibilidade de nós obtermos uma limpeza espiritual a partir do momento em que nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, sabedores de que Ele pode nos purificar. Então eu convido os irmãos a refletirem nesta porção da palavra e que em suas vidas, em todos os momentos, possam ser sabedores de que Deus é perdoador, de que Deus é amor e de que Deus quer nos purificar de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento de confissão, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Senhor, em que podemos nos aproximar de Ti, sabedores de que Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus que pode nos purificar, ó Pai, a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela reflexão que temos, pela possibilidade que temos, ó Pai, constantemente de nos aproximarmos de Ti, clamarmos a Ti, Senhor, e pedirmos perdão pelos erros que cometemos diariamente. Fica conosco, Senhor, fala-nos ainda neste culto, pela instrumentalidade do Teu servo, pastor, que a gente possa, ó Pai, se alimentar espiritualmente da Tua palavra e que a gente possa também a cada dia obter de Ti a limpeza espiritual que necessitamos para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos! Estamos no culto online e eu sou a Cristiane Nascimento. Há aproximadamente 1 ano e 3 meses atrás eu pisei a última vez na igreja com um leve sentimento de nostalgia porque eu teria que ficar alguns meses longe da PIB. Passou uma semana e alguns dias depois eu estava na República Tcheca visitando uma igreja batista em Brno. E o pastor ele falou a respeito de tratar com carinho os estrangeiros e aprender a lidar com o diferente e com o novo.
Eu não sabia, mas Deus ele estava falando comigo naquele culto e me preparando para o que estava por vir. E quando eu cheguei no meu quarto e fui ler a Bíblia, eu me deparei com uma passagem que durante todo esse momento que a gente vem enfrentando, vem me ajudando muito. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa passagem, que é Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27, e diz assim: Louve a Deus quando seu espírito estiver perturbado ao ponto de não encontrar palavras ou de nem sequer saber pelo que orar. Pois o Senhor prometeu que seu Espírito intercederá por você segundo a vontade dele. Eu creio que a nossa volta à igreja está mais próxima do que parece e que vai ser um momento de muita alegria para todos nós. Amém. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então, cada homem de Israel foi para a sua casa. Nada é tão ruim que não possa piorar. Oremos. Eterno Deus, Senhor Criador, Senhor sustentador de todas as coisas, Salvador dos teus filhos, nós te damos graças por estarmos novamente em comunhão contigo, com a tua palavra, com o teu povo. Obrigado por esta oportunidade. Pedimos agora a instrução preciosa do teu Espírito para que nos edifiquemos com os pensamentos da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto tem a ver com a história de Israel. Foi assim: quando Salomão morreu, aí por volta do ano 922 antes de Cristo, evidentemente, o reino israelita estava fervendo de inquietação. Era como se uma barragem estivesse pronta para se romper. O povo morreu Salomão, então o povo se reuniu em Siquém para ungir o novo rei, o rei filho de Salomão, que se chamava Roboão. Roboão tinha 41 anos quando foi ungido, portanto, não era mais uma criança, porque com 41 anos de idade, espera-se que uma pessoa tenha o mínimo de bom senso necessário para viver e mais necessário ainda para conviver. Mas parece que isso não aconteceu com Roboão. A idade foi passando e a sabedoria não chegou. Seja como for, o povo estava feliz ali em Siquém, porque ia ungir um novo rei. E você sabe, quando se tem um novo governo, parece que as esperanças de um povo se inflam e se ressuscitam, como se o paraíso fosse de repente se estabelecer na terra. Mas, em vez de solução, em vez de Roboão ser solução, Roboão foi divisão. E é isso que a gente vai ver nesta manhã. E a minha pergunta é: será que a crise política da monarquia hebraica, essa crise ocorrida no ano 931 antes de Cristo, portanto há quase 3.000 anos atrás, 3 milênios, será que essa crise pode nos ensinar alguma coisa à nossa fé em pleno século 21? Sim.
A lição principal que se recolhe deste episódio, desta crise, é que se nos distanciamos da presença de Deus, se nos distanciamos da orientação de Deus, fazemos tudo para piorar. E no caso de Israel, do reino de Deus na terra, foi piorando em todas as áreas. Primeiramente, piorou o materialismo. O reinado de Salomão fora próspero e pacífico. E um resumo dessa prosperidade, dessa paz, está em 1 Reis 4:25, onde lemos: Judá e Israel habitavam seguros de Dan até Berseba, do norte de Israel, Dan até o sul, Berseba. Cada israelita sob a sua videira e a sua figueira durante a vida de Salomão. Então, durante Salomão havia prosperidade e havia paz. Mas também o reinado de Salomão ficou famoso pelo luxo. E luxo, você sabe, custa caro. Luxo custa caro. E não havia dinheiro que desse para sustentar todo o luxo do palácio. Portanto, havia déficit nos gastos públicos. A despesa era maior do que a receita. Ou seja, o reino gastava mais do que arrecadava. E o problema é que em vez de reduzir os gastos públicos, que seria altamente recomendável, em vez de reduzir os gastos públicos, o rei mandou o quê? Aumentar os impostos. O povo, novamente o povo, é quem tinha que pagar com o seu sacrifício por todas as mordomias com que o rei se besuntava. A única coisa que o povo fazia então era gemer. Assim, gemer e pagar impostos. Uma revolução só não explodiu porque Salomão tinha muito prestígio junto ao povo. Mas assim que Salomão morreu, o povo tomou a iniciativa de tentar resolver esse problema. E o povo tentou de uma forma organizada. Uma comissão liderada, tudo bem, por um líder da oposição, que era Jeroboão. Uma comissão foi ao palácio conversar com o novo rei, pedindo o quê? Aquilo que muitos povos pedem e não conseguem: uma reforma tributária, ou seja, tentando pagar menos impostos. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui: o nosso texto é um aviso à classe política. A paciência do povo é como elástico, se estica bastante, mas um dia pode arrebentar. O erro de Roboão em não ouvir essa comissão e não ouvir o povo, portanto, o erro de Roboão dá sentido a uma frase dita em 1962 pelo presidente americano John Kennedy, um ano antes de ser assassinado. Ele disse: aqueles que tornam uma revolução pacífica impossível farão que uma revolução violenta seja inevitável. Aqueles que tornam uma revolução pacífica impossível farão que uma revolução violenta seja inevitável. Então o povo foi a Roboão, a comissão liderada por Jeroboão, repito, e foi lá pedir educadamente, foi sem baderna, sem quebra-quebra, sem manifestação de parar a rodovia, nada disso. O povo foi ordeiramente conversar com o rei e pedir que o novo rei, Roboão,
reduzisse os impostos. E fazendo isso, o povo disse, eu até creio que disse isso com boa intenção, o povo disse: nós te serviremos. 1 Reis 12:4, nós te serviremos. O que me decepciona, vou dizer a você o que me decepciona nesta passagem. O que me decepciona nesta passagem nem é tanto a reclamação em si, a forma da reclamação, que é elogiável, em vez de baderna foram negociar com o rei, mas o motivo e o conteúdo da reclamação, porque o reino de Israel como um todo estava afundado não apenas economicamente. O problema principal achava-se no campo espiritual. Porque, meus amigos, lendo sobre este tempo na Bíblia, você vai perceber que havia idolatria por toda parte. E onde tem idolatria, você sabe, também tem imoralidade. E em Israel havia imoralidade em cada esquina, havia desprezo geral para com a lei do Senhor, e o povo não diz nada a respeito disso. O povo só reclama da economia, não fala nada da idolatria, não fala nada da imoralidade. O coração do povo estava voltado apenas para aquilo que é material, apenas para o econômico. Pode ver, os problemas do país parece que é só economia, né? Só economia. Para o palpável, o povo estava focado no palpável. Eu acho isso muito triste, você não acha também? As pessoas reclamam da economia, mas fecham os olhos para a idolatria. Será que é muito diferente hoje? Uma palavra de Jesus a nós, os crentes, devia estar sempre diante dos nossos olhos. É a palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus diz: mas buscai primeiro o seu reino, reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então piorou o materialismo. Em segundo lugar, piorou também o poder. O poder. Voltemos à história. Quando o rei Roboão ouviu essa comissão, ouviu o pedido do povo para que os impostos fossem reduzidos, ele pediu tempo. Pediu um tempo. Eu confesso que eu não sei bem para que ele pediu tempo. Não sei para que ele pediu tempo. Porque se foi para dar uma resposta tão infeliz como essa que ele deu, não precisava mais do que 3 minutos, não 3 dias como ele pediu 3 dias, e foi aconselhar-se com os anciãos, diz o texto, com os anciãos que haviam servido seu pai Salomão, quando este ainda vivia. Foi aconselhar-se com os anciãos. Isso foi uma boa iniciativa. Por quê? Porque além da experiência natural da vida, sendo anciãos, esses anciãos haviam trabalhado junto com Salomão. E Salomão, você sabe, né? Foi um rei sábio, um dos mais sábios que houve em Israel e provavelmente na terra. E esses homens devem ter aprendido alguma coisa com a sabedoria de Salomão. Aprenderam, certamente. A prova disso foi o conselho que eles deram, prova da sabedoria deles e da experiência, foi o conselho que eles deram a Roboão. Eles disseram assim, olha, versículo 1 Reis 12:7. Se hoje te tornares servo deste povo e o servires e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Vou repetir. Se hoje, rei,
te tornares servo deste povo e o servires, e lhe responderes boas palavras, ou seja, se atenderes o pedido, eles serão teus servos para sempre. Eu creio, irmãos, que este conselho contém um conceito interessante e um conceito atual. O conceito é o seguinte: quem está no poder é servo e deve, portanto, usar o seu poder para melhorar a vida do povo. Quem está no poder, usar esse poder para melhorar a vida do povo. Se não puder ajudar, o poder também não deve atrapalhar. Então esse é o conselho dos anciãos, que é um conselho válido para todo governante até hoje. Roboão, porém, preferiu escutar, sabe quem? O conselho dos, diz versículo 8, jovens que haviam crescido com ele. Entre os anciãos e os playboys, o playboyzinho de 41 anos chamado Roboão preferiu o conselho dos playboys. Presta atenção, porque em nenhum momento o redator de Reis, em nenhum momento ele joga velhos contra jovens. Não se trata disso aqui, não se trata de um conflito geracional, do tipo gerontocracia versus neontocracia, governo de velhos versus governo de jovens. Não é isso. A questão central não era a idade, porque velho também pode cometer tolices e jovem pode ser sábio. Você sabe disso. A questão central não era a idade de quem deu o conselho, mas o conteúdo do conselho. Qual foi o conteúdo do conselho? 1 Reis 12, 10 e 11. Olha o que o rei fala para a comissão. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, ou seja, se no tempo do meu pai os impostos estavam lá em cima, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo, aumentarei os impostos. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Olha que presentão que o rei oferece para o povo. Escorpiões, que tal? Vocês gostaram desse presente? Meus amigos, meus irmãos, a resposta do rei não podia ser mais desastrosa. Ele achou que a sua prepotência resolveria os problemas do povo. Revelou com isso a um só tempo arrogância, orgulho e insensatez. Foi muito bobo esse conselho, essa palavra do rei Roboão. Então ele piorou o materialismo, piorou o poder. Em terceiro lugar, sabe o que piorou também aqui? Piorou a geografia. Piorou a geografia. O mapa daquele país foi redesenhado. Diante de uma resposta tão insensível, tão afrontosa, tão autoritária da parte do rei, o povo não pediu 3 dias para pensar no que iria fazer. O povo se rebelou no ato, imediatamente. A divisão tinha se tornado uma realidade. O insensato Roboão não evitou a separação. 10 tribos seguiram Roboão, a maioria, e 2 ficaram, 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 ficaram com Roboão. O insensato Roboão ainda tentou evitar a separação, enviando o seu ministro da economia, vamos dizer assim, que se chamava Adorão,
tentou evitar, mandando Adorão tentar apaziguar os revoltosos. Sabe o que aconteceu? O resultado foi que Adorão foi morto a pedradas, diz o verso 18. Morto a pedradas. Aliás, o próprio Roboão, o próprio rei, escapou por um triz. Se ele não pega uma charrete e sai correndo, ele também iria ser apedrejado. Que impopularidade. É triste. Mas Deus, nosso Deus verdadeiro e vivo, já deixara entender que isso poderia acontecer. Porque desde os dias dos juízes, lá atrás, desde os dias dos juízes, já havia pairando sobre Israel uma nuvem separatista, ameaçando a unidade do povo, desde Juízes capítulo 8. Na sucessão de Saul, primeiro rei, surgiu outra ameaça, contornada essa habilmente por Davi. Ainda nos dias de Salomão, um profeta chamado Aías encontrou Jeroboão na rua e profetizou que haveria essa divisão do reino de Israel. Então o que aconteceu? 10 tribos, como eu disse, seguiram Jeroboão e criaram um novo reino, um novo país, ao qual chamaram Reino de Israel, que era o nome do reino todo antes, né? Talvez por serem a maioria, 10 tribos e meia, para ser mais exato, então por serem maioria, conservaram o nome Reino de Israel, o Reino do Norte, e colocou a sua capital lá em Samaria. E o Reino do Sul ficou ali pequenininho, onde morava o rei Roboão, ficou ali o reino, aí mudou de nome, Reino de Judá. Então, o Reino de Judá no sul, pequenininho, 2 tribos, e lá em cima, o Reino do Norte, com 10 tribos. Ou seja, rasgou-se o reino, nem foi ao meio, né? Foi lá embaixo, mais para o sul. E o reino de Israel, que durou 120 anos, foi finalmente rasgado. Era o fim da idade de ouro da monarquia hebraica, não é? O fim da idade de ouro. O que já era pequeno, Israel até hoje, né? É uma coisa, um pingo no Oriente Médio. O que já era pequeno ficou menor. Se a nação escolhida já era pequena no contexto das nações, dividida agora então, meus irmãos, ficou ainda menor e, portanto, mais vulnerável à sanha dos inimigos vizinhos. Ou seja, o que era ruim continuou a piorar, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Piorou o materialismo, piorou o poder, piorou a geografia. Em quarto lugar, piorou o culto, piorou a espiritualidade. Para usar conceitos da aritmética, os reinos se dividem, há uma divisão, mas a maldade se multiplica. Divisão do reino, multiplicação da maldade. Tanto no norte como no sul, a lei de Deus é esquecida, é marginalizada, posta de lado. Os profetas de Deus são ridicularizados e a idolatria campeia abertamente, sem controle. O líder do norte, o Jeroboão, ele ficou com medo que o povo voltasse a Jerusalém, porque Jerusalém, lembra, era o centro do culto, lá que estava o templo de Salomão, lembra? Salomão que morreu agora há pouco. Então ali ficava o centro do culto. Então Jeroboão pensou, bom, esse povo vai querer ir lá para Jerusalém todo ano, fazer aquela festa, as festas de Israel prescritas por Moisés. O que vai acontecer? Voltando a Jerusalém, isso não vai ficar legal não.
Vai acabar o povo ficando com saudade e acabando com o reino do norte. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar outro culto. É aí que piora a espiritualidade. Outro culto, aliás, criou 2 cultos, era o mesmo culto, mas com 2 santuários. No extremo norte aqui do reino do norte, ficava a cidade de Dan, né? Lembra? Antes era de Dan até Berseba, do Oiapoque ao Chuí. Então, Dan até Berseba. Agora com a divisão ficou de Dan até Betel. Então ele criou um santuário em Dan e outro em Betel. E os 2 santuários tinham um culto só. E sabe quem era o Deus? Esse é que é o problema agora. Não era o Deus verdadeiro, era um bezerro de ouro. Pode acreditar nisso? Pode acreditar que nada é tão ruim que não possa piorar? Olha aí, trocar o Deus vivo e verdadeiro por um bezerro de ouro. Isso lembra o que o povo fez lá no deserto, não lembra? Então, ele criou o bezerro de ouro e para dirigir o culto, diz o versículo 31, ele constituiu sacerdotes dentre o povo que não eram dos filhos de Levi. Deus tinha dito a Moisés que os sacerdotes seriam da tribo de Levi, mas Jeroboão não quer saber, ele quer se dar bem no poder, ele está usando a religião, então ele vai ficar bem. Ele cria então sacerdotes que eram de qualquer tribo, os amigos dele provavelmente. Ou seja, ele fez tudo imitando o culto ao Senhor. E meus irmãos, vamos parar aqui para dizer o seguinte: a idolatria é uma imitação barata, precária e pecaminosa. Barata, imitação barata. Já viu aquele Rolex, né, que custa aí um montão de dólar, $1.000, $2.000, $3.000, e aí você acha aqui na rua Uruguaiana um desses por R$50? Foi isso que Jeroboão fez. Ele tirou o Rolex verdadeiro do culto a Jeová e colocou no lado um Rolex da rua Uruguaiana. Foi isso que ele fez. Ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar. A religião jeroboâmica era fake puro. E ela foi tão ostensiva e tão escancarada que pelo resto da história de Israel, ou do Reino do Norte, Jeroboão é descrito como aquele que, olha o versículo 30, aquele que havia feito Israel pecar. 22 anos ele ficou no poder, levando o povo a crer nessa mentira. O mal que ele fez ao povo de Israel é constantemente lembrado numa frase que virou refrão em Israel. A frase era: Jeroboão, aquele que havia feito Israel pecar. Havia feito Israel pecar. E essa frase, meus amigos, ela impressionou tanto o redator de 1 Reis e 2 Reis, que ela aparece 18 vezes nos livros de Reis. Aquele que havia feito Israel pecar. Em outras palavras, nem sempre a comodidade é compatível com a verdadeira espiritualidade. Muito cuidado com isso, com a comodidade. Por outro lado, agora vamos só de passagem, dar uma olhadinha no que acontece no sul. Será que o sul de Roboão ficou melhor espiritualmente? Que nada. O reino do sul também não se saiu melhor, porque diz o versículo 22 de 1 Reis 14, que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Perante Deus ele só fez bobagem também. Roboão. Idolatria havia, e a sua irmã gêmea, e imoralidade, porque 1 Reis 14, 24 diz que havia também, no Reino do Sul, havia prostitutos na terra. Outra tradução diz sodomitas na terra.
ou seja, jovens masculinos que se vendiam, né? Que ganhavam a vida na prática sexual. Ou seja, imoralidade e idolatria andavam de mãos dadas no palácio e nos barracos de Judá. Nada é tão ruim que não possa piorar. Por fim, além de piorar o materialismo, o poder, a geografia e o culto, piorou também a paz, piorou também a condição social, veja só. Mas antes eu queria parar e perguntar, você acha que é possível uma pessoa, um homem, uma pessoa, você, é possível uma pessoa impedir uma guerra de acontecer? E eu tenho vários exemplos que me ocorrem, exemplos de guerras em que morreu uma pessoa e a guerra acabou. Morreu o líder belicoso e a guerra acabou. Aqui nessa história aparece o nome de um profeta. Semaías aparece aqui com aquele aposto característico dos profetas verdadeiros. Qual é o aposto? Homem de Deus. Homem de Deus. Então, Semaías, homem de Deus, aparece nesse cenário e a sua principal obra foi o quê? Desestimular Roboão aqui do sul, desestimular Roboão de guerrear contra as 10 tribos, porque quando houve a divisão e Jeroboão liderou as 10 tribos e as levou para o norte e constituiu ali um novo país, o derrotado Roboão falou, não vai ficar assim não, nós vamos reconquistar esse nosso território, que isso, 10 tribos, não podemos perder 10 tribos assim. E aí ele reuniu um exército de quantos homens? 180 mil homens, e estava disposto os sulistas de Roboão contra os nortistas de Jeroboão. Sulistas contra nortistas. Acho que você já viu essa guerra antes, né? É impressionante como sulista e nortista parece que não gostam um do outro. Você vê lá, o Sudão acabou agora de se dividir, né? Sudão do Norte, Sudão do Sul, né? Guerra civil americana, guerra do Norte contra o Sul. Tem que ter muito cuidado, a gente tem que orar muito pela unidade, né? Do nosso país também, porque é uma tendência da carne. Então, o Roboão quer guerra, ele vai atrás dessas 10 tribos que ele perdeu. Mas aí entra em cena esse homem chamado Semaías, homem de Deus. Por que homem de Deus? Pregava bonito? Não, nem se fala do discurso dele, mas ele proclamou, o argumento que ele proclamou a Roboão foi o seguinte, 1 Reis 12, 24, assim diz o Senhor. O profeta verdadeiro não fala de si, ele é apenas um instrumento, um veículo, um vaso por meio do qual Deus fala. Assim diz o Senhor, não atacareis vossos irmãos, os israelitas do norte, né? Volte cada um para a sua casa. Agora veja a explicação do Senhor, porque fui eu que fiz isso. Volte cada um para a sua casa, sem guerra, sem briga, sem confusão, porque fui eu que fiz isso, diz o Senhor. Fui eu que, meus irmãos, eu gosto dessa frase, sublinhei na minha Bíblia, fui eu que fiz isso. Sabe por quê? Porque eu penso em quanta tragédia nós evitaríamos, também nós, se nos lembrássemos que o Senhor está dizendo, fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. Parece pouco. Parece pouco o que Semaías fez, mas lembra que Roboão convocou 180 mil soldados, e o versículo 21 diz que eram, abre aspas, guerreiros da elite, fecha aspas. Guerreiros da elite, doidos para entrar numa guerra, porque quando tinha guerra e eles venciam, eles ganhavam uma receita maravilhosa, ganhavam um trocado bom, sempre foi assim, com mercenários. Então nós veremos que a gente vê que a atuação de Semaías evitou o quê? Evitou uma carnificina. Evitou uma carnificina, poupando a vida de milhares de pessoas.
Nesse momento sim. Mas durante todo o reinado de Roboão e todo o reinado de Jeroboão, Roboão no sul, Jeroboão no norte, durante o tempo, versículo 30 diz, houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Ah, meus amigos, quanta desgraça o pecado acarreta. Nada é tão ruim que o pecado não possa piorar. Então lembre-se, nada é tão ruim que não possa piorar, mas eu acho que com a presença de Deus, com a palavra de Deus e com o poder de Deus, nós podemos reescrever essa frase, esse ditado de outra forma. Nada é tão ruim que não possa melhorar. Com Deus, tudo pode melhorar. Ó Deus, Senhor da história de Israel, Senhor da história do mundo, nós te damos louvores porque registraste através de escribas competentes na tua palavra exemplos que podem nos inspirar hoje a viver uma vida melhor. Ó Senhor, afasta de nós todo sentimento, afasta de nós toda decisão que não possa ser dito que foi o Senhor que fez. Oramos agradecidos e confiados na mediação de Cristo, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém.
nós queremos agradecer a você, sua companhia no culto desta manhã. Como é bom saber que a sua alma tem sede de Deus e você mata essa sede com a palavra de Deus. Nós queremos convidá-lo, portanto, para estar conosco de volta às 19 horas, neste mesmo canal. E você, durante a tarde, compartilhe o link, O link do culto da noite, convide alguém que esteja, quem sabe, desanimado, alguém que esteja desempregado, que esteja meio triste com a vida, enlutado, como nós temos pessoas enlutadas, não só na igreja, mas em nosso redor, na vizinhança também temos, entre os amigos também temos. Então, que você compartilhe o link, aproveite essa oportunidade que o vírus está criando, o vírus está derrubando algumas barreiras, então aproveite e envie o link, convidando a pessoa para ouvir a palavra de Deus sem compromisso. Pode falar até isso, usa essa expressão, sem compromisso, porque vale a pena ouvir a palavra de Deus. E nós queremos também expressar a nossa gratidão a você que tem contribuído generosa, fiel, regularmente para o sustento da obra do Senhor. Nós continuamos com os mesmos ministérios, não cancelamos nada, porque o povo de Deus tem suprido as necessidades da obra do Senhor nesta localidade. Louvamos a Deus então pela contribuição de irmãos e amigos que participam dos nossos cultos hoje e também na quarta-feira, amigos de fora do Rio de Janeiro, alguns até fora do país, que têm nos ajudado a manter este ministério. Então que o Senhor abençoe você e hoje à noite estaremos juntos às 19 horas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela realização deste culto. Obrigado porque a internet foi criada e ela tem nos permitido desde muito tempo a realização de cultos online e a transmissão dos cultos quando é feita aqui no santuário. Nós te louvamos por este recurso que nos colocaste às mãos e pedimos que nos ajudes a fazermos bom proveito desse recurso. Abençoa os nossos amigos que estão acompanhando esta reunião. Abençoa, Senhor, se há alguém enlutado, nós pedimos que tu consoles. Se há alguém enfermo, que tu cures. Se há alguém desanimado, que tu reanimes, levantando o ânimo e dando um futuro e uma esperança a estes nossos irmãos. Obrigado por tudo aquilo que vivenciamos hoje. Obrigado por este culto tão abençoado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.